Olá! Para o economista da moda, Thomas Piketty, não discutir seriamente o imposto sobre grandes fortunas é uma loucura. Uma pesquisa do G1 constatou que 307 dos 513 deputados se dizem a favor da tributação de quem acumula riqueza. A própria Constituição já prevê sua existência e, desde 1989, existem propostas tramitando nesse sentido. Mas as concordâncias terminam por aí. Os projetos de taxação da riqueza não avançam, mesmo que tenham sido propostos pelo próprio presidente da República ou por seu partido. O que é fortuna é outro ponto sobre o qual ninguém concorda. Abandonado na pauta do plenário desde 2010, o tema voltou à baila com a necessidade de o país fazer um ajuste fiscal que está se mostrando caro para a economia e para a população em geral. O que é esse imposto e quais as chances de ser aprovado são o tema do Brasil em Debate, da Rádio e da TV Câmara, que hoje recebe a deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, e Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Deputados, o imposto sobre grandes fortunas, se fala dele desde 89, quer dizer, desde 88, né? A Constituição já prevê, desde 89 tem um projeto daquele que se tornaria presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e depois disso nós tivemos dezenas de outros projetos. Por que ele não é aprovado, deputada Luciana Santos? Veja, eu penso que os constituintes de 88, quando pensaram que está previsto na Constituição, né, no seu inciso 7º, a questão do imposto das grandes fortunas, que na verdade são 7 impostos que foram previstos e apenas esse ainda não foi regulamentado, né? O que revela uma resistência muito grande. Eu acho que boa parte é de incompreensão, outra parte é da resistência e da composição social do Congresso Nacional e a força daqueles que têm maior poder de fogo, que é exatamente quem tem mais poder econômico. Porque a questão tributária ela não é injusta nesse capítulo só, ou pelo menos nesse aspecto só. Ela é injusta porque a maior tributação vem nos bens de consumo, não é? Por isso que 49% da população até 2 salários mínimos respondem por 26% de toda a tributação, não é? Aliás, eles respondem por mais do que isso, quase metade da tributação brasileira, que são ajustes da reforma tributária, que vem à tona com muita força, porque a lógica do imposto no Brasil ele é regressivo. Isso para o imposto de renda não é também assim. Até essa semana passada, a presidenta da República modificou, porque houve resistência por parte, ontem foi votado o veto, mas com compromisso, né, a base da sustentação, a Dilma pediu para que ela modificasse. E agora você vê uma mudança, né? A medida provisória que ela mandou, aí sim faz um imposto progressivo, ou seja, quem ganha mais precisa ter maior tributação. E eu acho que essas resistências, portanto, dizem respeito a algo que o mundo todo já faz. A Europa faz, o Reino Unido, a França, a Escandinávia, a Holanda. Não é? Esses são países que já têm imposto sobre grandes fortunas. Né? Na França, isso corresponde a uma receita de 9 bilhões, a receita da arrecadação sobre grandes fortunas na França. Né? Ou seja, em todo o país, boa parte dos países desenvolvidos, nós praticamos isso. Hoje a gente só pratica alguma coisa nessa direção apenas os impostos estaduais e do Distrito Federal, que da doação, né, e das transferências. E que, comparado ao Reino Unido, é 1/10 da alíquota, né, do que é praticado. Por isso que ainda é tão baixo a arrecadação dos estados em relação ao chamado ITCM, que é exatamente o imposto basicamente que imposto vai sobre sobre herança. Não, que vai Herança ou sobre doação, né, e transferência, né, de quando um ente morre, né, e passa a transferência daquele patrimônio para outra parte da família. Então eu acho que
é uma bandeira importante. Nós não temos mais os 40 bilhões do CPMF. Existem vários projetos de lei tramitando sobre imposto sobre grandes fortunas, mas eu acompanho mais o imposto, a proposta do deputado Aloísio, do PV do Rio de Janeiro, que foi retomada a pauta pela deputada Jandira Fegali, que na época foi relatora e que agora é autora, que exatamente procura taxar a partir da renda, a partir do patrimônio de 4 milhões de reais, tirando imóveis ou os equipamentos de trabalho. Vamos ver agora o que o deputado Luiz Carlos Raul, o que o senhor acha dessa proposta de taxar uma grande fortuna? E vamos já aproveitar e entrar nessa questão, o que é uma grande fortuna? Muito bem. Vânia, Luciana, prazer muito grande a todos os telespectadores do Brasil inteiro. Primeiro, eu sou pela reforma tributária, que não foi feita. Desde a Constituinte não foi feita, ela fez um remendo, ela ficou mais na partilha da receita entre Estados, município e União, fortaleceu a receita de Estados e municípios em 88, mas não foi feita a reforma tributária. Nesses mais de 20 anos também não foi feita a reforma tributária. É verdade que no elenco dos tributos do país tem o grande fortuna. Mas os tributos existentes, eles não são totalmente implementados. O Brasil tem o pior sistema tributário do mundo e o mais injusto para com os mais pobres. Beneficia muito os mais ricos. Eu sou a favor de tributar os mais ricos, mas não pelo estoque, mas pelo fluxo. O Brasil tem um sistema tributário, e qualquer sistema tributário do mundo tem tributação sobre a propriedade, sobre a renda e sobre o consumo. Os Estados Unidos e a Europa tributam mais a renda e menos o consumo, tá? E um pouco a propriedade. Eles tributam bem a propriedade. O Brasil tributa pouco a propriedade. O imposto de propriedade no Brasil, somando os 5 tributos, IPTU, IPVA, ITR, ITCMD e ITBI, sendo que os dois, ITBI e ITCMD, é transmissão causa-morte, intervivos. Quando você vende o imóvel, você paga uma alíquota de 4%. Poderia chegar a 8%, mas a maioria chega de 4%. Esse tributo, que alguns países da Europa são grandes fortunas, mesmo os Estados Unidos, chega a 50%. Porque grandes fortunas ou herança, deputado? A herança. Ah, tá, herança, fortuna. Porque você pode ter uma herança de 1 trilhão, ou de 1 milhão, ou de 100 mil reais. Então você tem também a progressividade, né? Aí é um outro condicionante. Como esses 5 tributos não representam mais do que 5% da arrecadação nacional, os 5 somados, desde o IPVA, o temido IPVA, o IPTU, a transmissão causa-morte, intervivos e o rural. É muito baixa essa tributação. Mas eu imagino que nos dias de hoje, um prefeito que se atrever a dobrar o IPTU, eles entram e matam os vereadores e matam o prefeito, né? É uma coisa meio doida, né? Vamos falar da renda, que esse é o grande modulador dos fluxos de recebimento. Você pode não ter uma grande fortuna, mas o cara ganha 200 mil, 500 mil por mês, 1 milhão por mês, 50 mil por mês. Ele paga igual ao que ganha 20 mil e 30 mil. Paga 27,5%, mais dedução e etc. Vai dar 21%, 22%. Esse tributo no Brasil, a renda, imagine 3 bases, 3 bolas, propriedade, renda e consumo, significa 22%, somando o imposto de renda, pessoa física e jurídica, e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é imposto de renda disfarçado de contribuição para não dar partilha para estados e municípios. Então, a União Federal inventou isso lá atrás para tirar a arrecadação de estados e municípios que perdeu na Constituição de 88. E esse é um dos tributos, junto com o PIS e COFINS, que é do consumo, que tirou grande parte da receita de estados e municípios nos últimos 20 anos. Então, esta base tem 22% da receita. A outra base, que é o consumo, que a deputada Luciana colocou, 2/3 da arrecadação nacional está assentado na base consumo. E quem paga? O trabalhador de 2 salários mínimos, segundo o IPEA, que ganha 2 salários mínimos, paga 53,9% de impostos diretos e indiretos.
Vamos fazer conta de padeiro. R$ 1.000 de salário paga R$ 539 de impostos. Mas que absurdo. Quem ganha acima de 30 salários mínimos, nessa mesma tabela, que é estudo que foi feito pelo IPEA, que foi inicialmente pela professora Maria Helena Zucon, da FIP São Paulo, constatou a mesma coisa, só foi um pouco maior. Quem ganha até 30, 29%. Mas como? 29% e o que ganha 2 salários, 53,9%? É injustiça tributária, desumano anticristão. Então, se você consertar o imposto de renda no Brasil e fazê-lo forte, você pode diminuir a tributação da base de consumo. Porque uma pessoa que ganha 2 salários, quanto que ela consome no supermercado, conta de água, luz, telefone? Todo o salário. Quase tudo, quase tudo. Um pouquinho ali uma prestação, um aluguel, né? E etc. Então, para aquele que ganha acima de 30, ele não gasta mais que 20% do seu salário no consumo. Então, a carga tributária dele é infinitamente menor. Então, por isso que eu falo, o Grande Fortuna está dentro de um elenco de uma reforma maior. Se você fazer o imposto de renda progressivo, diminuir a tributação da base de consumo, e a minha proposta é reduzir o ICM, alimentos, roupa, medicamento, tudo para 4%, só para resolver o problema do crédito, na minha proposta é 0, na verdade, para você diminuir essa carga tributária incidente sobre as famílias brasileiras de uma forma geral. E você concentrar a tributação no imposto de renda progressivo, no imposto de propriedade, você pode trabalhar. O que é a fortuna? A pessoa pode ter uma fábrica que vale R$ 1 bilhão, mas como é que você vai tributar aquela fábrica dele, né? Se ele é uma fábrica que está ali, gera emprego, gera riqueza, gera impostos, etc. Então, há muito... o capital especulativo, chamado capital bandido, né, que não aplica ali, esse tem que ser tributado. É muito mal tributado no Brasil. Mas também tem uma dosagem para você não fazer igual recentemente na França, que muita gente deu no pé. Inclusive aquele famoso artista Gerard Depardieu, que eu admiro ele, um dos maiores artistas, né, do cinema mundial, foi embora para a Rússia, né? Então, é assim, o que existe no mundo, muitos paraísos fiscais, né? E a gente tem que tomar um pouco cuidado na dosagem. O Brasil, na verdade, pode fazer a reforma toda, porque é tão ruim o sistema que ele acaba afetando a indústria, afeta o comércio, que são geradores de emprego, afeta o trabalhador, e o governo fica com um sistema quase que inadministrável, com 3 arrecadação, municipal, estadual e federal. Não há quem resolva. É uma zorra total, uma bagunça. Bom, a gente já viu que só a reforma tributária resolve esse assunto, mas a gente vai tentar voltar para a tributação sobre grandes fortunas depois do intervalo. O Brasil em Debate está discutindo o imposto sobre grandes fortunas com o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, e com a deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco. Deputada Luciana Santos, a senhora falou que a proposta que a senhora está apoiando é uma proposta que prevê o imposto sobre grandes fortunas a partir de R$ 4 milhões. 4 milhões, 1 milhão de reais, hoje é o preço de um imóvel de classe média alta, de classe média B, talvez, nas grandes cidades brasileiras. A senhora não acredita que esse seria um imposto que queria pesar brutalmente sobre a classe média, que já paga a maior parte dos impostos no país? Não, porque ele é muito escalonado, né? Ele é de 0,1% até 4,1% de alíquota sobre de 4 milhões e adiante. Para você ter uma ideia, 70% desses... O cálculo que se faz é que isso se arrecadaria 14 bilhões de reais, de acordo com os dados da Receita Federal. Se incidiria, 70% dessa arrecadação incidiria sobre 900 indivíduos, porque isso incidiria, grosso modo, sobre 115 das pessoas, 900 indivíduos que têm um patrimônio de 115 milhões de reais. E isso a gente tiraria os imóveis, os equipamentos, isso descontado
esse patrimônio, né, é um patrimônio que desconta tudo aquilo que dialoga ou que diz respeito aquelas ferramentas que são usadas para o trabalho. Os meios de produção também? Não, isso uma não fábrica, contaria. por exemplo, não isso contaria? Não contaria, né? Os equipamentos, os imóveis, tudo aquilo que diz respeito à produção, isso descontaria do que é o patrimônio. E, na verdade, 70% desses 14 bilhões viriam de quem tem um patrimônio de 115 milhões de reais, que só são 1.000 indivíduos no Brasil, menos de 1.000. São 900 indivíduos no Brasil, segundo o imposto de renda. Então, seriam 9 faixas, né, de alíquotas que iria de 0,1% a 4,1%. Mas eu acho que, de fato, essa preocupação que o deputado Raul falou, da evasão, né, de pessoas do patrimônio, eu acho que a Receita Federal tem que atuar sobre isso, né, porque se você sai com patrimônio, a Receita Federal você tem que declarar, né, o patrimônio, você não pode sair e levar o patrimônio assim sem deixar um imposto, né, dentro do seu país. Mas essa constatação, né, dos paraísos fiscais, recentemente no Brasil, até um debate aqui no Congresso para a gente fazer uma CPI sobre isso, nós temos essas contas do HSBC, né, que são contas fantasmas de 6 mil e tantos contribuintes, né, que estão com remessa, né, de recursos para banco na Suíça, né, que precisa ser investigada. Então, esse conjunto de medidas, né, que vem com imposto sobre bens de consumo, por exemplo, se taxa mais um carro popular e quando você compra uma lancha, né, quando você compra um helicóptero, você não tem o imposto, né, sobre bens de consumo de luxo, né? Então, nós precisamos, aquilo que é a matriz da injustiça do tributo no Brasil, é que ele é recessivo, ele taxa, né, as pessoas que têm menos patrimônio, que têm menos renda, que têm, portanto, menos possibilidade de contribuir com a arrecadação e com o fisco nacional, e você não tem impostos mais pesados para quem acumula mais riqueza. Essa questão da emissão, não é, de lucros das empresas estrangeiras. Todo país do mundo ele faz exigências da emissão dos lucros de empresas estrangeiras. O Brasil praticamente não taxa a emissão de lucros das empresas estrangeiras. Que é quando as empresas que estão sediadas no Brasil mandam para a sua matriz no exterior. Para a sua matriz no exterior. A mesma coisa é em relação ao sistema financeiro, não é? Agora, os juros, ele consumiu 6% do nosso PIB nacional. Só o Itaú, o ano passado, foram mais de 20 bilhões de lucros, né, em cima dessa política de alta de juros que é perversa no Brasil. Agora, então, de fato, esse é um conjunto e desse ponto de vista eu concordo com o deputado Raul, essa é uma reforma estruturante no país. Nós temos que botar na ordem do dia, a exemplo da reforma política, a reforma tributária, ela é recessiva, é injusta e nós precisamos fazer o enfrentamento. Agora, pensando no momento atual, deputado Raul, o professor Paulo Feldman, ele fez um cálculo, ele usou a mesma referência que a deputada Luciana Santos usou, a taxação do imposto de herança, de transmissão de herança, utilizado no Reino Unido, que é de 40%. No Brasil é, em média, 4%, 5%, no Reino Unido de 40%. E o imposto sobre grandes fortunas, eles somando, se o Brasil utilizasse isso, chegaria a uma arrecadação de 80 bilhões, que seria o tal do ajuste fiscal que o ministro Levi está buscando aí com diversas medidas que penalizam bastante a população, mexem em sistema de pensão, mexem em subsídios à indústria. O senhor não acha que isso seria uma solução para um ajuste fiscal mais justo socialmente? Não, porque ele está pensando isoladamente do contexto da arrecadação nacional. Nós temos 37% do PIB brasileiro de arrecadação. Isso dá, de um PIB de 5 trilhões, nós temos 2 trilhões quase de arrecadação. 5 trilhões e meio, né, deve dar esse ano. 2 trilhões de arrecadação.
Então, os 14 bilhões não dá nem 1%. Vai lá, 1% de 2 trilhões dá 20 bilhões. Então, você está falando de 4%, né, da arrecadação nacional em cima de herança, de propriedade, de patrimônio. Eu vejo assim... Não, essa alíquota, ela acho que a deputada falou só sobre grandes fortunas, mas não imposto de herança, né? Não atinge a herança. Os impostos de propriedade no Brasil já dão 5%. Ele já dá mais do que isso. IPVA, IPTU, ITR, TCMD e ITBI já significam, dos 2 trilhões, 100 bilhões de arrecadação. Já significa hoje. Você tem potencial para explorar essa base tributária, que é a propriedade, que é a menor de todas, você tem. Mas eu ainda, minha opinião de 40 anos de estudo, falo assim, eu prefiro pegar no fluxo. O que é o fluxo? Todas essas fortunas. Então, você pega, o próprio governo brasileiro é dono de quase metade do Brasil. Petrobras, 10% do PIB de faturamento, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, todas as empresas do governo, própria entidade de governo, federal, estadual, municipal. Então, um mundo de propriedades, entendeu? Segundo, as propriedades são dos fundos de pensões. Então, hoje, a Vale do Rio Doce, ela pertence aos trabalhadores, principalmente Banco do Brasil, Banco Central, Caixa Econômica, que compraram ações. Então, na medida que você vê como é que é a fortuna, eu, pessoalmente, eu sou economista social-democrata, eu acredito que o socialismo no mundo vai vir pelos fundos de pensões. Os trabalhadores com os fundos de pensões vão comprar todos os meios de produção do mundo. Mas assim mesmo você vai ter grandes fortunas. Nos Estados Unidos, 50% da arrecadação americana vem do imposto de renda, pessoa física e jurídica. O que é o imposto de renda versus o imposto de consumo? O imposto de renda é progressivo. Ganha mais, paga mais. Imposto de consumo é regressivo. Se você ganha menos, paga mais. O que ganha mais, paga menos. Então, se o Brasil tem 66% da sua arrecadação vem do consumo, quer dizer que ele é um sistema malvado que tributa os pobres e beneficia os ricos. O rico brasileiro é o que tem maior benefício no mundo. E o pobre, o trabalhador brasileiro, é o que mais paga impostos no mundo. Então, você tem que dosar essa questão tributária. Pode criar o grande fortuna, nenhum problema, que ele não tem grande poder arrecadatório, como na França, só que temos que ver assim, nós temos que pensar o Brasil coletivamente, os partidos, né, os empresários, os trabalhadores e o governo, se nós vamos espantar o capital ou não. Então, nós não podemos dar o luxo de espantar o capital. Qual que é o regime comunista maior no mundo? A China. Ela resolveu fazer um capitalismo selvagem numa parte da China e deixar o resto da China comunista. 1 bilhão de chineses são comunistas e 300 milhões de chineses são capitalistas, estão no regime de mercado. Então, eles são sábios, eles têm uma sabedoria, falam, olha, na medida que vai evoluindo, ao contrário da Rússia, que foi direto para o regime de economia de mercado e se lascou. Então, nós temos que pensar de uma forma de fazer uma reforma tributária. Primeiro, acentuar a tributação progressiva, diminuir a tributação da base de consumo para metade ou para 1/3 dela, né? Veja, agora, deputados, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria só perguntar uma questão. Eu queria uma questão, 1 minuto e meio para cada um. O Congresso é muito rápido para votar diminuição de impostos, mas nunca aprova aumento de impostos. Como é que os senhores acham que isso caminharia aqui dentro? Essa reforma tributária que os senhores estão defendendo prevê aumento de impostos para algumas áreas para diminuir outras. Deputada Luciana Santos. A base que eu acho é exatamente esse conceito do imposto progressivo. Essa é a base que nós temos que modificar radicalmente, porque essa é a matriz errada do nosso sistema tributário. E para o Congresso votar, nós precisamos fazer um grande debate na sociedade, porque há um clamor, exatamente porque a população de baixa renda não suporta mais essa taxação sobre bens de consumo, porque vai embora mais de 49% do seu salário vai embora nos tributos, né? E mesmo o clamor, né, dos setores médios da população, que é outra parte dos 27%
da renda dele vai também, né, nos 26%, até 30 salários mínimos, vai também nos bens de consumo. E nós precisamos reverter a questão do imposto de renda, que eu acho que agora, na medida provisória, ela vai caminhar, porque ele tem esse conceito progressivo, né? E mesmo essa, que embora seja uma arrecadação de 14 bilhões, ela, de certa forma, o destino que esse projeto de lei de Jandira, ele tem uma contribuição, é uma contribuição social para a saúde, né? Porque tem, segundo o Ministério da Saúde, a gente precisa de 45 bilhões para dar conta do custeio da saúde. Não vai resolver, mas você ao menos compensa os 20 bilhões do CPMF que nós deixamos de ter como receita. E acho que, no fim, o que vai determinar é a luta política árdua aqui e um pacto, não é, entre as forças políticas para poder a gente... O setor produtivo também grita que não dá mais para aguentar essa carga. Veja, quem paga imposto não é nenhum empresário no Brasil. Quem paga imposto é o consumidor final. Somos nós, que não produzimos, só somos consumidores. E milhões de brasileiros. Então, essa é a primeira coisa. Só que o que eles reclamam é que o sistema é tão canalha e injusto que um tem benefício fiscal, outro tem crédito subsidiado e uma empresa destrói a outra, numa concorrência predatória. O Brasil está sendo desindustrializado. Então, o que eu vejo é o seguinte, ela é do Partido Comunista do Brasil, eu sou do Partido Social Democrata, sou social-democrata na linha europeia. Então você tem que conviver com o capital e com o trabalho, só que nós, sociais-democratas, Tucano, queremos tributar progressivamente, como é tributado na Europa, como é tributado no Canadá. Então nós temos modelos que, se o Brasil seguir uma parte desse modelo de tributação europeia, vai fazer um sistema justo, vai onerar menos a produção no Brasil, vai ser bom para a produção, porque o que você tem que ter para o empresário, um sistema que não afete a concorrência na formação de preço e que o Brasil não seja, para cada dólar exportado de produto manufaturado, industrializado, vem 2 lá de fora e a maioria vem da China. Então nós estamos gerando emprego e riqueza na China. O Brasil hoje precisa... A questão central, o Pacto Social Nacional, o Pacto Federativo entre os Estados, município e União, um sistema tributário, rever a questão previdenciária para acabar com os privilégios, a questão trabalhista, a reforma do Estado brasileiro. Então nós temos uma agenda extensa, por isso que a presidente Dilma está nessa situação que está. Quando nós perdemos a CPMF, no mesmo ano, o presidente Lula aumentou, ele perdeu 40 bilhões de CPMF e aumentou 85 bilhões nos outros impostos. Ele requiriu o IOF, ele turbinou o PIS, ele turbinou o COFINS, e a receita que o Lula pegou de 32%, que era em 2002, hoje está em 37%. Então ele aumentou 5 pontos reais do PIB de tributação. Então você tem que tomar um pouco cuidado, que o Estado é voraz, né? Cada vez aumentando a sua despesa burocrática, ao invés de dar o social, mais educação, mais saúde, mais, né, melhorias de condição de infraestrutura para o nosso povo. Eu sou reformista. O Brasil só sobrevive com reformas estruturantes, poderosas, fortes. O presidente Dilma está perdendo tempo. Ela deveria romper com todo mundo nesse momento e criar um ambiente de reforma, chama toda a sociedade, trabalhadores, empresários, congresso, partido, chama a igreja e faz um acordo nacional, porque do jeito que está, não dá para tocar o Brasil. Muito obrigada, deputado Luiz Carlos Rolli. Muito obrigada, deputada Luciana Santos. A gente fica por aqui, mas você pode rever ou compartilhar esse e outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.